Com o objetivo de fortalecer a herança doutrinária pentecostal brasileira, pastores e teólogos de todo o Brasil estão se unindo para a realização da primeira Conferência Pentecostal Brasileira. O evento acontecerá no mês de maio deste ano e será totalmente online. A equipe do blog Ponte Rema do pastor Carlos Alberto Silva conversa agora com o pastor Altair Germano, idealizador do evento. Pastor Altair Germano, a paz do Senhor, obrigado por nos receber. Pastor, quais os ataques sofridos pelo movimento pentecostal ao longo da história e as consequências desses ataques? O pentecostalismo, desde a sua origem, ele sofre ataques de fora do movimento. Acusações das mais diversas. Geralmente, essas acusações partiram dos cessacionistas, que são aqueles que fazem parte de um grupo de evangélicos que não acreditam na continuidade dos dons espirituais, de todos os dons espirituais, e que também não reconhecem no batismo com o Espírito Santo uma experiência distinta da regeneração, de capacitação de poder espiritual. Mas não foi apenas dos de fora ou com os de fora que o pentecostalismo sofreu ao longo da sua história. De dentro do movimento surgiram também desvios de ordem doutrinária e teológica. Por exemplo, o pentecostalismo ele sofreu influência e dentro do movimento houve desvios no sentido de seguir a teologia da prosperidade por parte de alguns. Teologia esta que enfatizava o enriquecimento, a prosperidade material, a saúde, e que pregava uma vida cristã muito diferente daquela que conhecemos nos evangelhos, no registro do Novo Testamento, onde as aflições e os sofrimentos fazem parte dela. Associada à teologia da prosperidade, veio também a ideia da confissão positiva, de que por o simples pronunciar de algumas palavras, de orações onde se decretava, se exigia, se determinava coisas, onde através disso as circunstâncias poderiam mudar como um passe de mágica. Também podemos constatar, no contexto doutrinário e teológico e mais recente, o flerte de alguns pentecostais, por exemplo, com o calvinismo. Calvinismo, que é um movimento também dentro do contexto evangélico mundial, onde principalmente na esfera da doutrina da salvação há uma divergência em relação à questão da eleição. Deus, em sua soberania, escolhe salvar alguns e em sua soberania deixa a grande maioria dos pecadores condenados ao inferno. Estas e outras questões que fazem com que o pentecostalismo divirja do calvinismo foi também uma questão que, segundo inclusive alguns doutores de dentro do movimento calvinista, preveram um êxodo pentecostal. Fato este que não ocorreu e que certamente não ocorrerá. Enfrentamos também ataques e desvios no contexto de propostas hermenêuticas que não consideram alguns métodos já claramente e historicamente válidos e comprovados, defendendo metodologias e pressupostos que não se alinham com a ortodoxia cristã. Os cultos pentecostais, diante de tudo isso, foram também atingidos. Muitas igrejas pentecostais adotaram um modelo neopentecostal de cultos, com ênfase no louvor e na ministração de curas, libertações, vitórias, e em razão disso sofreu o ensino nas igrejas,
se multiplicaram esses modelos de culto, a liturgia tradicional pentecostal em alguns lugares foi descartada, foi totalmente deixada de lado. A pregação e o ensino foram reduzidos a quase nada nestes contextos. E é diante de tudo isso que surgiu a ideia de se promover uma conferência pentecostal brasileira, mesmo que totalmente online, principalmente em razão do contexto de crise pandêmica ou sanitária que a gente vivencia, mas compreendendo que através das redes sociais é possível sim reafirmar e aprofundar a doutrina, a teologia e os fundamentos do pentecostalismo clássico. Pastor Altair Germano, qual a data da conferência e quem pode participar? Nos meses ou no mês, falo nos meses porque a proposta não é apenas de uma edição da Conferência Pentecostal Brasileira. No próximo mês de maio, de 17 a 22, estaremos realizando a Conferência Pentecostal Brasileira, que será transmitida através do canal oficial da conferência no YouTube, e que dela participarão aqueles que se inscreverem. E para isso, nos canais oficiais ou nas redes sociais oficiais da conferência, quer seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, todas as informações necessárias para se inscrever e participar do evento estão nelas contidas. Essas informações são facilmente encontradas. Nós estamos conversando com o pastor Altair Germano, idealizador da Conferência Pentecostal Brasileira. Pastor Altair Germano, quem estará ministrando na Conferência Pentecostal Brasileira? A Conferência Pentecostal Brasileira terá como ministrantes vários pastores, teólogos de grande conhecimento no que diz respeito à doutrina e teologia pentecostal e conhecidos do público pentecostal. Entre eles estão o pastor Silas Daniel, pastor José Gonçalves, Valmir Nascimento, Osiel Lourenço, Kleber Maia, pastor Roberto José dos Santos, Tiago Rosas, Eliseu Rodrigues, a irmã Júnia Nascimento. A minha pessoa também estará ministrando pela graça de Deus, este que vos fala, pastor Altair Germano. Então é um grupo que esperamos em Deus e que temos convicção de que contribuirá de maneira muito significativa através das suas palestras para esse aprofundamento e para essa reafirmação e dessa forma tornar inclusive conhecido ou mais conhecida do público em geral a teologia pentecostal, que por muitos, infelizmente, é desconhecida ou distorcida. Tivemos, graças a Deus, o apoio para a realização desse evento de pastores, presidentes de igrejas e de convenções estaduais, como, por exemplo, o caso do pastor Carlos Roberto, presidente da Assembleia de Deus em Cubatão, presidente também da Comadesp, convenção sediada ali no estado de São Paulo, o apoio do pastor Daniel Nunes, pastor presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande, Paraíba, e da convenção com sede naquela cidade. Muitos outros pastores têm manifesto apoio à Conferência Pentecostal Brasileira, e não apenas pastores, mas temos o apoio também de editoras comprometidas com teologia pentecostal, como o caso das edições Bernard Johnson, editora Palavra Fiel, editora Carisma, editora Santorini, editora Live, editora Ensinai. Temos também o apoio de uma das instituições de educação teológica no Brasil de maior tradição e respeito, que é a EETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, fundada pelo saudoso Bernard Johnson, e hoje tendo à frente o seu
querido filho e amado companheiro, pastor Terry Johnson, juntamente com os companheiros que ali se encontram conduzindo a instituição. Muito bem, pastor Altair Germano, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no blog Ponte Rema, e o espaço está aberto para suas considerações finais. Por estas e outras razões, e acima de tudo, pela direção de Deus nesse projeto, nós acreditamos neste ano de 2021, que marca 110 anos de Assembleia de Deus no Brasil, que a Conferência Pentecostal Brasileira será um marco na história do movimento pentecostal no Brasil, onde a primeira edição será realizada e já esperamos por uma segunda edição com a mesma proposta de tornar conhecido, fortalecido, de propagar, de defender, de divulgar e de aprofundar o conhecimento em torno do pentecostalismo brasileiro. Nossa gratidão, acima de tudo, a Deus e a todos aqueles que, de alguma forma, através das suas orações, da divulgação, do apoio, estão envolvidos nesse projeto. Um grande abraço em todos e que Deus em Cristo continue vos abençoando. Paulo Nascimento para o blog Ponte Rema.